estava agora conversando com uma amiga minha, que é nutricionista, e ela estava me dizendo que ela é daqui de Portugal, e ela estava me dizendo, a gente estava em uma discussão assim, Fernanda, mas será que a gente tem realmente que fazer uma dose mais alta de Lugol? Porque isso é muito difícil, especialmente em Portugal, que tem uma vigilância muito grande, né, das entidades que podem simplesmente multar alguém que age fora das diretrizes, né? Então os profissionais têm receio de fazer um uso do suplemento que é muito acima das RDAs, que são que é a recomendação de ingesta diária oficial, que é uma recomendação de 100 anos atrás, né? Que a gente já sabe que está defasado, que está muito distante da realidade. E ela disse que ela já viu resultados com doses menores de Lugol, né? Com as tais das 2 gotas, né? Que ela já viu resultado. O que eu falei para ela, gente? Ela está aqui em Portugal, aqui não, né? Lá em Portugal. E o que eu disse para ela que eu percebo, assim, com quase 1 ano e meio aí de revolução do iodo, o que eu percebo é que em Portugal existe, por exemplo, não existe adição de flúor na água. Você encontra muitas pessoas que têm um estilo de vida muito mais natural, com uma alimentação mais natural, especialmente na gente da nossa geração, né? Que a geração mais nova está avacalhando aí a dieta total, né? Então, são pessoas, por exemplo, que nunca fizeram cirurgia, que não fizeram natação, né? Que não tiveram esse contato diário com o cloro pela pele, e também respirando. Gente que não tomou medicamentos durante a vida inteira à base de flúor e de bromo, como, por exemplo, o Buscopan ou a fluoxetina, né? Que não fez uso durante a vida disso. Então, que tem uma alimentação limpa. Então, são pessoas, né, que não tomam refrigerante, por exemplo, que tem bromo. Então, são pessoas que têm um estilo de vida, gente, que na hora que você entra com 2 gotinhas podem funcionar para essas pessoas, entende? Só que o que eu vejo, especialmente no Brasil, que a gente tem flúor na água, que a gente tem uma legislação mais frouxa em relação ao bromo, ao brometo, né, ao bromato. Eu percebo, gente, inclusive eu tive que, ao longo desse 1 ano e meio, eu fui reforçando mais as minhas aulas de detox, porque eu fui ficando assustada como as pessoas estão intoxicadas. E mais, eu não imaginava que tinha tanta gente com tanto metal no organismo. Eu era uma pessoa que eu achava ridículo pedir exame de metal. Gente, vou ser bem sincera, uma vez o Dr. Souto fez um conteúdo sobre isso, que a não ser que a pessoa trabalhasse num setor que lidasse, né, com metal todo dia, que não tinha sentido nenhum pedir exame de metais, que era como se fosse uma coisa para tirar dinheiro do paciente. E eu achava, concordei total com ele, achava assim, que era ridículo pedir exame de metal. Imagina, pedir exame de metal pesado, que coisa ridícula, né? Gente, mas eu sou obrigada a dizer que as pessoas estão com muito metal no organismo. E eu só comecei a perceber isso com o Lugol, que a gente começa a tomar Lugol e começa a vir os exames de metal em 1 mês, assim, de dar uma despencada, e depois com os meses vai zerando tudo, entendeu? Cádmio, alumínio, mercúrio, né? Especialmente quem tirou as amálgamas aí, o mercúrio que está no organismo vai sair e não vai se recontaminar tanto como estava recontaminando, porque o mercúrio da amálgama, quando você mastiga coisa quente, principalmente, vai liberando, né? Um pouquinho de pouquinho em pouquinho. Então o Lugol vai tirando isso tudo, né? Então o que eu estava conversando com ela é que a função do Lugol hoje, ela não é só abastecer o organismo, né? Isso vai ser depois com o tempo. Por exemplo, eu tinha uma dose altíssima de Lugol no começo, eu fiz durante 1 ano essa dose muito alta, e hoje a minha dose despencou. Porque eu sinto que mesmo com uma dose intermediária, eu sinto o cheiro do xixi de iodo forte, ou seja, aí eu sei que está sobrando iodo. Então eu coordeno isso pelo cheiro do iodo na urina. Entende? Se tá saindo cheiro de iodo na urina, é o cheiro do Lugol mesmo, não é cheiro de bromo, que no curso eu ensino, é diferente. Eu sei, eu consigo controlar por isso, entende? Então eu já sei que eu preciso hoje de uma dose muito menor, porque não estou mais intoxicada, entende? Foi talvez por isso que eu tenha feito remissão do Hashimoto. Eu liberei aí esses metais pesados todos, liberei brometo, flúor, né? Então é isso. Então eu acho que a questão aqui hoje, o Lugol, ele tem muito mais a função de desintoxicar do que só a função de abastecer. Porque o iodo, a gente tem um papel estrutural no nosso organismo, ele compõe os tecidos, é por isso que leva meses para você conseguir atingir a suficiência, meses, com a dose certa. E essa dose, se a gente continuar contaminando o ambiente como a gente está fazendo, vai ter que ser cada vez mais alta ao longo das décadas. Porque se nada mudar, né, se as pessoas não estiverem tão intoxicadas e cada vez mais, que dose de Lugol que vai ter que tomar? Não sei, no futuro, né? Então, a questão é essa, gente. A questão é que a realidade é que a gente vive num ambiente hoje
E eu demorei meses para ter a noção da dimensão disso. É que o Lugol hoje tem uma função de detox nos primeiros 6 meses, 1 ano, que é muito maior até do que a função de repor estoque de iodo. E é isso que eu vejo que a comunidade médica convencional não tem ideia do que está acontecendo. A gente só vê isso, a gente com a experiência, a gente consegue ver isso no Iodine Project, fala muito disso, mas a gente só vê o resultado concreto disso com a experiência, né? Com 1 ano e meio aí da Revolução do Iodo. Se você não entrou ainda na Revolução do Iodo, tá esperando o quê para você entender direito sobre iodo? Tá? Comenta aqui embaixo, eu quero, você vai ter acesso lá no seu direct ao link dos meus programas e você entra lá na Revolução do Iodo. Ou já compra o combo de uma vez, que meus cursos é cada um melhor que o outro.